Olá, todas, todos, cidadinos. É com grande entusiasmo que damos início à roda de conversa Regenerar pelas Bordas, Arte na Cidade. Roda de conversa que faz parte do terceiro festival do Instituto A Cidade Precisa de Você. O Instituto A Cidade Precisa de Você é um coletivo multidisciplinar que busca ampliar um olhar atento e sensível para os espaços públicos e suas manifestações culturais, e busca contribuir na construção de cidades mais justas, democráticas, seguras, saudáveis e vibrantes. Meu nome é Fabiano Alonso, sou designer, cenógrafo, gestor de projetos e me considero um cidadão inquieto, buscando em cada projeto experimentar meios de produção cultural e artística mais consciente com o entorno, com o meio ambiente e as pessoas. Eu sou fundador do Núcleo de Criação Assalto Cultural e participo do Instituto A Cidade Precisa de Você como coordenador de criação, facilitador na equipe de Mão na Massa. Bom, vou contar um pouquinho uma historinha aqui rápida. Nasci em São Paulo, mas fui criado em uma pequena cidade da Espanha, né? Aos 14 anos eu voltei para o Brasil, me formei, né? E trabalhei na TV Cultura durante 3 anos. Em 2000 tive a oportunidade de voltar para a Europa, onde realizei meu mestrado, né? E participei em diversos projetos de expografia, instalações artísticas, video performance e educação ambiental nas periferias de Londres. Bom, depois dessa apresentação, eu gostaria de cumprimentar cada um dos 4 participantes, né? Alguns donos de uma técnica e sensibilidade super afiada com a arte audiovisual, né? Outros pela sua liderança em projetos comunitários, mas sem dúvida todos com um olhar extremamente sensível e comprometido em relação à questão de território, educação e a importância da arte e da cultura como ferramenta de transformação social. Na nossa dinâmica, depois teremos os 30 a 40 minutos para debater e conversar mais livremente, né? Mas eu gostaria de lhes convidar para que cada um se apresente em até 10 minutos, contando um pouco a respeito do seu trabalho, suas inquietações, algum caos que queiram compartilhar e principalmente falando sobre qual sua relação com o conceito de margem como lugar de criação, troca e cura, tendo em conta que quando me refiro à margem é tanto geograficamente quanto simbolicamente. Bom, gostaria de dar a largada convidando Ana Carolina Martins, diretora de Visionários da Quebrada. Boa noite, Ana Carolina. Boa noite, um prazer, gente, estar aqui. É um assunto que às vezes é tão confortável, né, num lugar de que é aquilo que está no centro da nossa pauta, mas ao mesmo tempo você fica até inseguro, né, de tanto você fala, nossa, acho que eu não sei o que é isso, sabe, de tão cotidiano e de tanto que a gente faz parte, assim, do nosso dia a dia, mas o quanto falar sobre essas coisas tá tão sempre, de alguma forma, tão subjetivo, né? E poder falar dessas subjetividades, eu acho que é algo sempre muito surpreendente, gostoso. Então, estou muito feliz de estar aqui. Eu já posso começar a me apresentar, falar um pouco da temática, como que vai rolar? Bom, eu acho que esse convite, ele é um convite que parte de um lugar que você colocou muito bem, assim, eu acho que território é algo que, para mim, é realmente o início, né, do meu processo, é de onde eu parto, e talvez por ser um corpo periférico de um território, né, que determina como esse corpo vai estar e vai ser reconhecido no mundo. Então, o território, para mim, ele é um ponto de partida, né? E eu acho que a partir do território a gente consegue identificar ações, possibilidades, caminhos, potências, afetos, desafetos, né, disputas, que eu acho que foi uma palavra também muito bem utilizada quando a gente pensa território. Eu acho que é sempre pensar que todo território ele está sempre em disputa, né? Porque é sobre isso também, essa expansão, essa colonização e toda a maneira com que a sociedade funciona, né? Então, acho que olhar para o meu território é olhar primeiro para esse território corpo, que eu acho que é a partir dessa construção, e inclusive entendendo que é a partir dessa construção que a gente constrói um coletivo, né, que é o Visionários da Quebrada, e toda essa trajetória que se inicia a partir de um cinema comunitário, entre mulheres negras, periféricas,
que estavam ali em busca de identificar potência dentro dos seus territórios, e eu acho que o mais brilhante desse caminho é que essa busca parte a partir das nossas próprias investigações, a partir de uma pesquisa de si, né? Então a gente fala que é quase que um documentário autobiográfico, porque a partir do momento que a gente vai investindo em reconhecer as nossas histórias, as nossas potências e nos fortalecer enquanto indivíduas, né, ali dentro, a gente vai para um lugar que é poder reconhecer a potência das pessoas que estão do nosso lado, das nossas lideranças, das nossas referências, de buscar novas referências, de construir novas perspectivas, né? E isso parte de dentro, de si, de como você vê valor nesse território. E eu acho que, nesse sentido, para a gente, a primeira palavra acho que veio muito forte quando a gente estava pensando, começando esse trabalho de pesquisa a respeito dessas temáticas, foi bordas. Né? Eu acho que bordas é uma palavra que eu acho que é generosa, é uma palavra generosa para quando a gente quer falar de periferias. E eu vejo muita generosidade porque eu acho que o que a gente estava enxergando, um movimento muito contrário ao que as pessoas costumam imaginar, que é que as inovações vêm do centro, de onde tem mais riqueza, de onde tem mais empresas, de onde tem mais investimento, que as inovações, elas partem, né, que as expressões artísticas mais modernas, né, ou mais avançadas, vão partir do lugar onde tem essa concentração econômica, cultural, essa efervescência, né? E aí, quando você começa a enxergar que, na verdade, esse movimento é contrário, né? E foi aí que a gente chegou, o movimento era contrário. As influências do que o centro estava trazendo enquanto inovação, enquanto possibilidade, enquanto caminhos, né? E narrativas possíveis, eram narrativas que já estavam sendo afirmadas nessas margens há muito tempo. E aí, a nossa primeira surpresa, por exemplo, é quando a gente começa a entender que quando a gente vai olhar e repensar a lógica da economia criativa, por exemplo, ou a lógica da economia colaborativa, essas lógicas que são vendidas para nós como inovadoras dentro de espaços centrais, essas lógicas já são vivências ancestrais que a gente carrega. E isso, mais do que um lugar de aprendizado, né, mas um lugar de uma preservação cultural, histórica, de uma maneira de fazer, de uma afirmação de existência. Né? Então, eu acho que as bordas, elas trazem esse poder de inovação, porque é de lá que é onde a diversidade se encontra. Né? Então, a pluralidade está ali colocada, inclusive, não por escolha. Né? Ali vai vir pessoas de todos os lugares em busca de um espaço para sobreviver. E aí, a partir desses encontros que vão sendo tecidos, dessas pluralidades, dessa multiplicidade, vai se construindo também essa rede, né? Essa rede invisível, essa rede de afetos, de proteção, de lutas e de disputas também internamente, porque, afinal de contas, é nas bordas que as coisas acontecem coisas boas e acontecem coisas ruins, porque isso é da potência da vida, e não de um determinado grupo de pessoas que são determinados a serem colocados como bem ou mal. Eu acho que é muito mais, é muito além. E eu acho que é isso que é a grande potência cultural, né, que as bordas nos fazem conseguir compreender e, além de tudo, conseguir transbordar. Né? E eu acho que isso que é muito interessante, esse movimento de transbordar que as periferias fazem, de transbordar e de ir irrigando esse centro a ponto de se tornar presente sendo excluído. Olha que mágico, como o seu conhecimento ele pode ser aceito sem que você seja aceito, porque esse conhecimento ele tem muito valor, né? Porque vem da prática, porque vem desse fazer comunitário, dessa interpretação de produção partilhada de conhecimento. E aí isso está na arte de N formas, né? Porque quando você constrói uma arte, quando a gente pensa literatura, a primeira coisa que os escritores periféricos, por exemplo, vão construir é uma identificação plural de literatura marginal. Isso nos localiza enquanto uma solidariedade. Nós somos um grupo, nós somos aqui, vamos construir a nossa bolha para que a gente possa produzir, fomentar, expandir e conquistar e disputar também esses territórios. E não entre nós,
né? Porque eu acho que é isso que é uma compreensão que vem sendo difundida dentro das periferias, né? De como a gente coopera, de como isso já está posto e que a gente precisa estar cada vez mais conectado. E eu acho que isso tem uma influência na produção artística cotidianamente, né? E principalmente quando você olha essa produção artística vinda de jovens, né, vindo de mulheres, vindo de lugares onde a sociedade ainda está tendo que criar milhares de editais para poder se conectar com a gente. E a gente está aqui se conectando diariamente, fazendo parcerias, construindo possibilidades, descobrindo novas pessoas, descobrindo novas referências, referências apagadas historicamente, que a gente precisa resgatar para trazer essa força, né? Que é essa compreensão de inteligência, né, coletiva, de inteligência ancestral, que é por onde os meus já passaram, quais caminhos já foram abertos, para que eu possa ter mais fluidez, para que eu possa encontrar caminhos de possibilidade, de potência. Então, acho que para a gente, a primeira frase assim, que vem do Visionários da Quebrada foi Visionários da Quebrada, as transformações que vêm das margens. Porque isso para a gente era para onde a gente tinha que olhar, isso dá perspectiva, isso dá orientação, né? E eu acho que isso é muito importante a gente pautar, que eu acho que essas inovações, elas são possíveis principalmente por conta das pessoas que estão lá. Então, para além de falar de território, é a gente falar desses corpos que abrigam essas memórias, né? E como a gente trabalha para, de fato, fazer com que mais corpos pretos periféricos se expressem artisticamente e nas diversas possibilidades, porque eu acho que a gente tem uma multiplicidade de talentos, de possibilidades, de expressões, que vai além de como esse mercado ocidental compreende a arte e compreende a influência da arte enquanto política, né, social, enquanto papel de transformação. Muito obrigada. Sensacional, muito legal mesmo, Ana Carolina. É incrível, né? Quando a gente vai para, sei lá, ou pequenas comunidades, ou vai para a periferia, a gente tem, né, sente essa relação mais próxima entre as próprias pessoas, né? E o quanto isso daí também acaba sendo espelhado na produção, né, do pessoal. E num sarau do Binho, né, ou ir para a Cooperifa, ou qualquer casa de cultura, assim, a gente sente realmente esse poder, né? E é muito legal mesmo. Eu gostaria de aproveitar, né? Você tem todo esse trabalho com vários bairros, né, da periferia, de repente falar um pouquinho com o Jai, né? Que ele tem, o Jason tem um trabalho em um território em concreto, imagino que está transbordando, né, fantasticamente. E seria muito legal você, não como cineasta, mas talvez como educador, assim, fazer a tua apresentação agora, já. Gente, boa noite. Tudo certo? Estão me ouvindo bem? Eu estou tendo uma pequena dificuldade aqui com a conexão. Aí vim aqui para a rua. Tá tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? Sim? Beleza. Muito massa. Obrigado pelo convite. Da hora ouvir a Ana aí. Bom relembrar o festival. A cidade precisa de você, precisa mesmo. Foi muito legal lembrar lá daí do Canivete. A gente assistiu o filme, depois foi pro Sambaqui. Foi um rolê maluco, assim. Choveu, aí agora eu tô na chuva, aí eu tentei conectar dentro da casa. Agora eu tô na rua, tô na luz do poste, família, mas estamos juntos. Satisfação. Alguns percalços, né? A conexão não tá muito boa. Até me perdoem qualquer coisa, espero que vocês estejam ouvindo, espero que a mensagem chegue. E é isso. Eu estou aqui no Bororé, no extremo sul da cidade de São Paulo, para quem conhece. Para quem não conhece a região das APAs, da APA Bororé Colônia, Capivari Monos. As APAs são áreas de proteção ambiental, né? A área que produz água potável para a cidade, a cidade que esse território que produz alimentação, produz cultura, como vários dessas bordas, dessas periferias da cidade de São Paulo, de tantas outras periferias no mundo, né? Então, a gente está aqui fazendo trabalho na Casa Equativa, já tem um tempo, né, esse trabalho, na verdade, eu sou a cria desse espaço, das gerações, sou a criança que ficava
perambulando pelo espaço. Hoje a gente tem um enorme prazer de compor esse organismo vivo, né? A Casa Equativa, que é um centro de cultura, educação, um centro cultural também, né? A gente trabalha muito com as práticas da permacultura, mas antes de tudo é um espaço de convivência, né? Esse espaço ele foi conquistado pela comunidade já na década de 90 e em 2006 fechou, e a gente teve 8 anos, ficou fechado esse espaço, e aí a gente voltou em 2014. Então a gente está agora 7 anos como ocupação cultural, a gente ainda é uma ocupação, a gente entrou com ocupação em 2014, até agora a gente está... voltou o Mike, ele deu uma apagada, e aí é isso, né, mano, os desejos, os sabores e os dissabores da quebrada, no sentido que ainda não resolveram a nossa situação, junto à Secretaria Verde ou à Secretaria de Cultura, né, hoje a gente também, com muitos retrocessos, a gente tem um pouco de medo, né, muito medo de algum... ou da gente ser expulso desse espaço. Agora na pandemia fica tudo mais complicado, mais difícil, né? A gente está com espaço fechado há 1 ano, né? Que a gente fechou o espaço e só faz a manutenção do espaço e faz aí algumas entregas de benefícios, né? Cesta básica, alguns benefícios que a gente consegue angariar numa rede de solidariedade, mas fazendo uma amarração aí com as bordas, né? A gente vem falando muito do extremo sul, das periferias como um todo, né? Desse lugar que está produzindo cultura, que está produzindo narrativa, que faz isso de uma maneira democrática, né? Aberta e participativa para todos. A gente está falando de uma cena que acontece desde a década de 90, então a gente falar de ocupação de espaço público, a gente falar hoje de um território educativo, de economia solidária, de alimentação saudável, isso vem muito que a Ana comentou, vem muito dos nossos ancestrais, né? Então, se a gente está aqui hoje, é porque muitas pessoas participaram aqui, e aí... eu tô ao vivo com o parceiro aqui na rua, o mano, ele tá ouvindo aqui nós, ó. Quebrado! Fala aí. Ô, meu pai, é ao vivo, família, tá ligado, né? Pera aí, mano, deixa eu desenrolar uma ideia aqui, aí nós já conversa. Nós já conversa, pera aí. Aqui o outro pega e vai amadrugar, pô. Eu tenho que... Qual que é o seu nome? Antônio. Antônio. Gente, o Antônio, sabe o Antônio, firmeza. Ele tá aqui... Eu tenho chamar... Mas eu posso fazer uma ligação aqui pro meu amigo aqui, Antônio? Dá licença. Mas, gente, é isso. A gente queria somar muito nesse debate do território educativo. A gente vem falando sobre a cura pelas bordas, né? Ela vem numa ideia de pensar a periferia como essa produtora cultural, como essa produtora de tecnologia, né? Tem tantos outros projetos aqui que fazem parte dessa rede, né? A gente não vale só dizer do trabalho da Equativa e de tantas outras pessoas que estão aqui. Então, a gente acredita muito nisso, né, nessa conta narrativa. Aos pouquinhos, hoje está um período muito difícil, né, por conta da pandemia. A gente deixa esse salve aí para quem quiser acompanhar os trabalhos da Equativa, quiser mandar uma mensagem, ver como a gente está funcionando, né. É um pouquinho que a gente quer contribuir nesse debate, né, de pensar uma cidade educativa, uma cidade educadora, né. Se a gente for falar aí, a gente acha que o debate-papo é isso mesmo, é uma roda de conversa para a gente trazer outras narrativas também, outras pessoas e experiências, mas a gente poderia falar de outros projetos que estão avançando, né. Hoje a gente tem o Bororé Mundo, que a gente olha como um museu, um memorial aberto, né? A cidade como museu. Hoje é um trabalho com a escola do Adrião Bernardes, com a Equativa e com a FAUSP. Então a relação com a arquitetura e urbanismo é muito forte, né? Pensar a cidade,
os territórios de interesse da cultura e da paisagem, pensar o orçamento, enfim, nessa cidade participativa, democrática. Hoje a gente está com um trabalho muito legal com os adolescentes da escola, vou falar dele bem rápido, que é o Bororé Mundo. Se você entrar lá no site bororelmundo.wixsite.com/memorial, vocês vão ver um acervo coletado pela própria comunidade e pelos jovens. Tá um site, os jovens vão fazendo cartografia, experiências educativas de campo, na rua. E aí hoje, esse ano, a gente tem a felicidade de, na verdade, no ano passado, ter feito um curso passado num edital do Museu da Pessoa, ter feito um curso de Tecnologia Social da Memória, e esse ano a gente está no Bororé Mundo como núcleo do Museu da Pessoa, e avançando nas parcerias com vários coletivos. Se a gente for falar aí da Unigraja, de todos os coletivos aqui do Grajaú que vão fazendo esse trampo, e das periferias aí de São Paulo, na verdade a gente só bebe da fonte, né? Assim como Solana Trindade, buscar na fronte e devolver ao povo em forma de arte. Filha, tamo junto, satisfação. Antônio, dá um salve aí pra galera. Aí, cuidado, que você vai botar pra todo mundo. Cuidado que você botar pra todo mundo, é o que o Antônio falou. Satisfação, é isso. Sensacional. Obrigado a você e ao Antônio, Jai, tá? E incrível, assim, conhecer o projeto de vocês é realmente muito, muito inspirador, né? Gostaria de apresentar, bom, de chamar, de convidar, né, a Isabela para ela se apresentar também, contar um pouquinho da produção dela, do trabalho. Bom, boa noite a todos, né? Eu sou a Isabela. É uma honra poder estar aqui. Primeiro, agradecer o convite para poder estar nessa mesa, né, com iniciativas tão interessantes, né, no sentido de documentar, da produção audiovisual e da produção que acontece pelas bordas, bordas em vários sentidos, né, bordas da cidade, bordas geográficas, a periferia. E, bom, eu sou terapeuta ocupacional, venho de uma trajetória que passa primeiro pela saúde mental, principalmente, e fui encontrando aí os espaços de criação em práticas artísticas, culturais, né, que me levou a querer documentar algumas práticas coletivas no projeto Incomuns, né? O Incomuns é um filme, média-metragem, que está circulando no festival também, e falar um pouquinho de como que nasceu, né, esse projeto, né, assim. Bom, eu como terapeuta ocupacional já via, desde que me formei, trabalhando com saúde mental, trabalhei bastante tempo num projeto, num centro de convivência, o Ponto de Cultura Edley, que é um dos coletivos que está documentado nessa pesquisa e nesse filme, né, nesse projeto audiovisual chamado Incomuns, num espaço que é um centro de convivência, que tem uma ação principalmente ligada à questão da redução de danos associada ao uso de drogas, né? Então, um centro de convivência no centro da cidade que acolhe qualquer pessoa, incluindo aquelas que fazem uso problemático ou não das substâncias, e também pessoas que vivem na rua ou pessoas que circulam, né? E eu comecei desde, né, trabalhando com saúde mental e tal, a ver que existiam várias iniciativas coletivas, projetos, ações, principalmente ligadas à arte e à cultura, que produziam esse espaço de convivência e troca. Então, são espaços que muitas vezes não são reconhecidos, né, pelo sistema mais institucionalizado, que são grupos e coletivos que produzem arte nas diferentes linguagens. Então, tem um grupo de teatro, tem um grupo de dança, um grupo que trabalha com canto coral, um coletivo de psicanálise que atua dentro de um espaço cultural chamado Vila Itororó. Então, todos esses projetos, de alguma maneira, têm em comum esse aspecto de acolher as pessoas nas suas diferenças, né? Muitos existem há muitos anos, há mais de 20 anos, ocupando principalmente espaços públicos da cidade, e resistem, sobrevivem de várias formas, e foi isso que eu quis documentar nesse projeto de doutorado que eu desenvolvi, fazendo uma proposta colaborativa. Então, o filme que vocês estão vendo no festival, ele foi produzido a muitas mãos, então já aproveito para agradecer a todos os participantes, colaboradores, né? Como eu já via que esses projetos existiam há muito tempo, né? Foram 7 coletivos, né, que acabaram participando no final.
mas existia muito pouca documentação sobre eles e sobre essa história e sobre todas essas maneiras de lidar, né, com conflito, maneiras de lidar com o acolhimento das diferenças, com situações fora do padrão normativo, da normalidade, como que esses coletivos fazem, né, para produzir espaços de criação, mas também de cuidado e de participação das mais diferentes pessoas, né, espaços de convivência. Então eu já conhecia vários deles e, né, contribuía para essa rede e aí com essa vontade de mostrar, né, aquilo que está sendo produzido, muitas vezes invisibilizado, né. Então propus uma oficina audiovisual colaborativa, convidando as pessoas que fazem parte desses diferentes coletivos. A gente fez em parceria com o Ponto de Cultura Edley nessa oficina a gente reuniu essas diferentes pessoas que muitas vezes não se conheciam, né, e para a gente produzir junto, né, uma documentação. A gente não sabia ainda que ia virar um filme, e também ele tem uma documentação bem extensa, né, a gente se dividiu em equipes e foi filmar um coletivo do outro. Então nessa circulação a gente produziu várias entrevistas, um curta-metragem sobre cada um desses coletivos, dos 7 coletivos envolvidos, e também esse média-metragem que vocês estão podendo ver no festival. Então já aproveito para convidar vocês para acessar o site do projeto, que é www.incomuns.art.br, e lá vocês vão encontrar todos esses documentos, as entrevistas na íntegra, se quiser saber mais sobre cada um deles, né, assim, então, assim, o que eu fui descobrindo, né, a partir da pesquisa, a partir desse contato, né, a minha pergunta era como é que esses coletivos sobrevivem, existem, né, há tanto tempo na cidade, né. E muitos deles, né, fazem um trabalho que é voluntário, que as pessoas participam porque veem sentido, né, juntam pessoas de várias origens, lugares, porque querem produzir juntas e não necessariamente porque estão comprometidas com um projeto profissional ou querem estar juntas, né. E ocupando então espaços públicos da cidade com bastante dificuldade, com várias questões, mas lutando para poder ocupar esse espaço público e habitar ali um lugar de criação, um lugar de criação que é suficientemente aberto para que as diferenças possam se expressar, né? Que as diferenças possam não só caber, mas terem a potência, né, de serem vistas como algo que tem valor. Então, né, um grupo de um coro cênico que canta com as diferentes vozes e que vê nessas diferentes vozes a potência para e não só um lugar de inclusão, assim, né. Então, poder linkar também com esse tema das bordas, né, de que borda é essa que a gente está falando. Então, essa borda, esse limite desse lugar que muitas vezes é visto como de loucura ou como de alguém que está numa situação de desvio, né, que precisa ser de alguma maneira tratado, corrigido, mas olhar para essas manifestações como um lugar de vida, de expressão, né, de que produz o novo, que escapa a tudo que está já dado, mas um espaço de expressão, né, dessas potências. Então, um dos coletivos participantes, que também está participando do festival, né, a Oficina de Dança e Expressão Corporal, o DEC, que está há 17 anos ocupando, né, agora talvez mais um pouco, 19 esse ano, ocupando uma sala num centro cultural público em São Paulo, né, que é o Centro Cultural Olido, toda sexta-feira. Agora na pandemia é um coletivo que está experimentando também se encontrar online e experimentar como é que é isso de trocar o movimento e a dança, e se encontram para dançar, onde todos os corpos são bem-vindos, né? Então acontece num espaço onde no filme vocês vão poder ver, tem uma vitrine, uma janela de vidro que dá para a rua, então as pessoas passam, veem os corpos se movimentando, podem entrar. E aí um coletivo que tem muitas estratégias para poder lidar com todo mundo que chega, né? Então eu costumo dizer que são esses oásis no meio da cidade que vão promovendo esses espaços de troca,
de abertura, né, assim, que muitas vezes não cabem nos lugares instituídos em lugar nenhum, né, e aí essas pessoas que sustentam, né, esses espaços e acolhem, né, é muito importante ter esse espaço de poder simplesmente ser, sem necessariamente ter que caber em algum formato, em algum objetivo, né, e poder estar. E aí, bom, eu fui percebendo que isso é um fator de produção de saúde mental, né? Poder existir esses espaços abertos, né? Onde o que as pessoas produzem é visto como uma singularidade, não como uma falta, uma deficiência, né? E é isso, assim, o projeto documenta tanto as formas de criação, quanto os perrengues, os conflitos, né? E tá aí pra gente poder trocar e reconhecer, assim, que muitas vezes nos lugares que não estão visibilizados, né, assim, que parecem estar às margens, mesmo que muitas dessas ações aconteçam até no centro da cidade, são situações de borda, de margem que existem ali e a gente muitas vezes não para olhar, né? Então esses espaços vão, de alguma maneira, esses coletivos vão acolhendo essas diferenças e fornecendo um espaço de criação, produção. Então é isso aí, a gente vai conversando mais ao longo aqui da nossa roda. Muito bacana, assim, eu vou dar a palavra para o Júlio, né, para o Júnior, desculpa, para ele contar um pouquinho, né, sobre essa pesquisa e esse documentário de cidades afetivas, né, que eu acho super interessante e acho que também ele acabou criando, né, vida própria e outros desdobramentos. Depois queria que você me contasse um pouquinho mais isso daí, Júnior. Olá, boa noite para todo mundo. Tentei não falar muito aí no começo, né, na gravação eu sei que a gente se encontrou aqui um pouco antes, né, de começar o festival. Quero agradecer pela, pela convite, agradecer bastante a Marcela aí, que eu acho que até já respondendo um pouco, Fabian, mais ou menos, eu acho que esses são os desdobramentos, sabe? Essas oportunidades e essas encontros, eu acho que a gente tem, né, com as pessoas, assim, e ao mesmo tempo eu queria falar um pouco como foi o processo criativo e como é que é o Cidades Afetivas. Eu queria tocar no assunto, sim, do tema dessa roda, que é regenerar pelas bordas, e acredito que hoje o maior meio para isso tem sido essas zonas de diálogo mesmo. E para mim assim tem sido um aprendizado totalmente, assim, apesar de trabalhar com cinema e procurar contar histórias, a gente está muito, eu particularmente estou muito no momento de ouvir as histórias mesmo, né? E prestar atenção, porque tem muitas vozes que precisam ser ouvidas. Aí estava muito interessante ouvir todos vocês, e eu acho que é dessa forma que a gente faz muito para procurar novos meios e aprender muito sobre como transformar, né? E a cidade, ela é o ponto inicial, assim, de um contato, né? Eu tenho um filho de 4 anos e a gente sai, a gente dá umas voltas, às vezes, de bicicleta. Agora a gente está num momento crítico aqui, que provavelmente venha a ter o lockdown novamente, ou pelo menos algumas restrições, e, né, seja fechado alguns estabelecimentos. Mas faz parte também. E sobre território, acredito que é isso, né? Que, como eu falei do meu filho agora, a gente está o tempo inteiro conhecendo novos lugares, e é isso que eu acredito que eu já tento mostrar um pouco para ele. E a cidade, ela é talvez o início, assim, né? É quando você se lança para fora mesmo e começa a ter relação e observar, né, o entorno, que tem uma diversidade gigantesca, né? A gente tem
muitas potências, muitas culturas e expressões de todas as formas, né, artísticas, religiosas, e a gente tem que trocar isso, né? A gente tem que aprender um com o outro, e cidades afetivas tem isso, assim, eu acho que além de querer falar sobre a cidade, além de querer trazer esse tema de afeto, eu acho que antes de mais nada, assim, eu acho que parte mesmo aquela história de projeção, né? A gente quer falar sobre alguma coisa que a gente acaba vivendo mesmo, né? E o Cidades Afetivas foi um desafio e um processo de crescimento, assim, né? De querer produzir cinema, realizar filmes e mais do que conquistar territórios, quer dizer, tudo a ver com conquistar territórios tem a ver com essa questão nossa artística mesmo, né? De encontrar algum lugar, encontrar um espaço e ter talvez uma profissão, tudo tá relacionado, né? Então, eu acho que a gente tem que ter essas oportunidades e os Cidades Afetivas me deu a oportunidade de crescimento, de aprender, assim, de pensar primeiramente mesmo na cidade, acho que muito relacionado ao que eu vivia, o que eu acho que eu sou muito inquieto, como tu também falou, Fábio, e observo muito a cidade, sempre vivi muito isso, e observo as pessoas, e observo os carros, e observo tudo mesmo. E aí a gente chamou um grupo de amigos, assim, para realizar, né? A gente, dentro das possibilidades de produção hoje em dia e a dificuldade que a gente tem, a gente quer sempre buscar uma produção que talvez a gente tenha controle, principalmente quando a gente está ainda aprendendo. E, e foi isso, assim, Cidades Afetivas, para, né, para quem assistir, ele tem um olhar, assim, para realmente os processos criativos desses artistas que têm uma sensibilidade e trocam, né, com a cidade, assim como qualquer indivíduo troca, mas a gente trouxe um pouco de como o processo criativo deles é moldado também com essa troca com a cidade, com essa vivência, né, na cidade. Eu prefiro deixar muito para todos assistirem, assim, quem tiver a oportunidade de assistir. Foi produzido em 2018 com a Lei de Incentivo à Cultura aqui de Balneário Camboriú, né? A gente está numa cidade que tem um turismo, tem um glamour, é uma cidade, digamos, rica, mas com uma desigualdade social gigantesca e a gente tem potências gigantescas de arte, de todas os setores, de todas, mas de alguma forma o artista aqui está tentando sempre conquistar o seu território e acredito que é isso em todos os lugares, né? Que a gente vive no mesmo país e é dessa forma. Então eu prefiro deixar muito para que as pessoas assistam e na verdade, a gente tem muitas reflexões para a cidade ali nos Cidades Afetivas, né? Ele retrata mesmo, acho que o protagonista em si é a cidade, né? Os artistas, todos nós, a gente tá convivendo, tá vivendo e eu até gostaria de falar um pouco mais também sobre o que a gente vem fazendo, assim, e que tem tudo a ver com olhar mesmo para a cidade e olhar para o outro, assim, né? Ver que ao mesmo tempo que a liberdade, a pandemia trouxe isso também, né? Que a liberdade não é só fazer o que quer, né? Então, às vezes a gente não tem que deixar um pouco o egoísmo de lado e olhar para o que realmente a gente pode fazer de importante ou simplesmente porque acho que deve ser feito, né? Também. Então, eu estou muito contente de participar e aprender e quero pesquisar todos os projetos que eu ouvi de todos vocês
porque acho que é dessa forma que a gente vai realmente regenerar, né, essas bordas. Aqui a gente tenta fazer trabalhos desde em escolas, com cineclubes, quando a gente produz, né, projetos e ao mesmo tempo que a gente quer produzir conteúdo, ter um circuito, quer ser ouvido, mas a gente também busca organizar esse território e também fazer com que ele consiga ter uma vida, né, de verdade, não só sugar desse território, mas sempre procurar levar, né, para o nosso entorno, principalmente conteúdos como, né, a, a gente fala criação de público, mas é mais do que isso, né, criação de pessoas que possam ser questionadoras e que observem mais a cidade. Eu acredito muito que a gente caminha assim para uma melhora, né? Acho que as pessoas estão olhando mais para dentro de si e, e é isso que eu busco fazer, assim, sabe? Eu realmente estou vivendo um momento de ouvir até mais, porque tem muita coisa para ser ouvida mesmo, e é isso o nosso papel aqui, como Cash Filmes, como produtora, buscar criar viabilidade, criar, né, poder, se eu tenho essa oportunidade de viabilizar algumas coisas, que eu possa dar voz, assim, para o que precisa ser falado, né? E os cidades afetivas, por isso que talvez eu estou nesse balanço de falar para vocês um pouco sobre cidades e um pouco sobre o que eu vivo hoje, né? E os cidades afetivas foi realmente um trabalho de crescimento, assim, e que, claro, tem uma importância fundamental. Eu acho que a cidade precisa ser ressignificada muito mesmo, né? Aqui em Balneário, por exemplo, a gente vive numa cidade que se transforma cada um mês, 2 meses, 3 meses, e a gente não tem praças o suficiente, a gente é levado para ter os nossos lazeres na praia, mas esse assunto em si hoje a gente está numa pandemia, então a gente não tem nem esse lazer, a gente nem tem esse lado de fora mais. Então acho que regenerar pelas bordas hoje é muito isso, né? Por exemplo, eu vejo ali agora a Isabela está mais afastada, não está numa região mais central e ela tem já esse problema talvez de uma dificuldade de acesso mesmo, né? Tipo, a informação, não que ela tenha a dificuldade de acesso à informação, mas são mais percalços, né? São lugares que sofrem mais com efeitos tanto da natureza, mas tem também a periferia, tem outros lugares que hoje tudo se concentra no centro, então as pessoas não querem que a informação chegue até lá, né? Só que eu tenho certeza que existem algumas coisas muito mais fortes do que esse interesse, né, de que a informação não chegue, né? Existem muitas pessoas trabalhando para que, sendo resistência, né, sendo formando, né, educando, formando pessoas e dividindo conhecimentos e sendo colaborativo um com o outro. E eu acho que seria isso assim o que eu tenho para trazer para vocês, assim, porque a base em si de se produzir mesmo cinema e de se produzir arte tem tudo a ver com o coletivo. Então, a cidade, desculpa se eu estou passando um pouco do tempo aí, mas realmente estou muito contente de participar e poder discutir esses temas, né, que essencialmente estão no nosso dia a dia o tempo todo e a gente está se cobrando e se questionando. Então é isso, agradeço mais uma vez. Desculpa se
oscilei um pouco aí e espero que tenha sido dado para entender, né? Mas realmente é muito importante que a gente olhe para a cidade sem crítica, né? Mas podendo analisar, assim, que existem inúmeras riquezas, né? E diversidades e múltiplas, né? Muitos universos dentro de pequenos espaços, né? É isso. Legal. Júnior, eu queria te agradecer, porque assisti o Cidades Afetivas, assim, eu não conhecia o Balneário Camboriú, né? E acho que foi super legal poder conhecer a cidade através desse olhar tão poético, assim, achei bem interessante. Espero que quando eu for lá, né, o choque não seja outro, assim, gostei. Muito bacana mesmo. E um Perfeito, pouco aproveitando... perfeito. Oi? Perfeito, Desculpa. perfeito. Tomara que o choque não seja esse. Tomara que o choque não seja esse. Não, massa demais. E aí, um pouco aproveitando, assim, dentro do que, né, do que você estava comentando, eu vou dar, tem algumas, né, algumas coisas que eu gostaria de algumas, não perguntas, mas um pouco, assim, algumas conversas, assim, provocações que eu gostaria que vocês me ajudassem a desenvolver, né? E uma delas, eu pessoalmente ando bastante, não sei se é perdido, raivoso, né, com tudo isso daqui que está acontecendo, né? E aí eu gostaria de lançar assim, uma conversa um pouco para ver cada um o que vocês pensam, né, nessa questão de borda e dentro da atuação própria de vocês e de todas essas pessoas que muitos de vocês, né, estão rodeados de uma série de indivíduos e de almas aí fantásticas. E eu gostaria de saber assim como que vocês veem, né, de uma forma bem conceitual, sem se ater a realmente o que pode ser ou não feito, né? O que vocês têm sentido que a gente poderia fazer nessa era pandêmica ou pós-pandêmica, né? Como que vocês, tanto em questões de políticas públicas, inovação democrática, inovação cidadã, né? Algum projeto que vocês gostariam de retomar ou que de repente, pô, deveria acontecer isso daqui, né? Gostaria de saber, assim, o que vocês acham. Quem começa, por onde a gente começa, a gente faz a rodada. Alguém? Eu posso falar tranquilo. Eu gosto. Manda lá. Vai lá, Ana Carolina. E agora, por favor, assim, vamos conversar mesmo. Você já não precisa mais se preocupar só com esses, lógico, né, com o sentido comum. Desculpa te interromper, né? Mas Imagina, tranquilo. vamos iniciar a nossa conversa aqui, tá bom? Ah, Que foi muito podemos bom fazer. ouvir. Foi muito bom ouvir todo mundo também e sentir que, enfim, estamos aqui para se apresentar, sentir que foi um papo muito leve e ao mesmo tempo despretensioso, mas que trouxe muitas riquezas, muitas ideias. É legal ouvir todo mundo. Eu acho que acho que pensar a perspectiva de futuro, né, num momento de tantas incertezas, eu acho sempre muito desafiador. E por mais que nós sejamos capazes de construir, acho que futuros possíveis sempre, e é importante esse exercício, né? E eu acho que isso, inclusive, como exercício de continuar sonhando, de continuar imaginando possibilidades e soluções, mas eu tenho apostado muito, assim, nos nossos trabalhos, dentro dessa coletividade em que eu me encontro, empreendendo enquanto mulher negra, junto com outras mulheres, e construindo redes e possibilidades, enfrentando o mercado e invadindo espaços e fazendo toda essa movimentação, que é uma movimentação para além da sobrevivência, né? Mas para realmente a gente não esvaziar esses espaços, porque eu acho que, como o Júnior colocou, existe um esvaziamento também dessa cidade, né? E quando esses espaços são esvaziados, a gente sabe que isso é muito perigoso. Amanhã aquela praça que era importante, que a gente fazia o sarau, já não está mais. Amanhã aparece uma grade, um muro, né? Então a gente tem que compreender também que voltar para as ruas é um movimento em que a gente vai ter que repensar muitas coisas, de comportamento, de sensações, de inabilidades que vão sendo desenvolvidas por essa falta de relacionamento, de afetos, né? De afecções mesmo.
Então, eu acho que também tem outros lugares que as pessoas que não saíram dessas ruas, que continuaram transitando, esses corpos que, inclusive, tiveram que estar invadindo esses espaços e continuando trabalhando e enfrentando essa cidade no momento, inclusive, onde essa cidade se torna um perigo, né? E como enfrentar os perigos que essa cidade também nos traz e traz para os nossos corpos, né? Seja no sentido amplo, quando a gente está pensando, né, em saúde, mas seja nesse olhar, inclusive, para essa cidade que são os nossos quintais, que são esses territórios mais próximos, né? Então, para a gente aqui, o que a gente tem feito é investir em continuidade, sabe? Eu acho que investir em continuidade no sentido de que a gente estava pensando coisas, a gente já estava fora desse sistema que a gente vê morrer, a gente já queria estar fora dele há muito tempo, a gente já queria repensar novas maneiras de existir, isso já era um desejo, então eu quero investir nessa potência, né, de continuar me estimulando a ser alguém capaz de pensar soluções, porque eu acho que é isso que o Jai trouxe muito forte, né, a gente tem uma usina de soluções nesses espaços. Então, a gente precisa estimular para que essas soluções cheguem em lugares que influenciem e incidam em políticas públicas e transformem, de fato, isso coletivamente. Mas com ou sem essa transformação, ela precisa ser estimulada, ela precisa se manter. E aí, por isso que eu acho que acreditar na continuidade dos nossos projetos, das nossas vidas, das nossas existências, eu acho que esse é um ato de preservação, de futuro, né? Porque eu acho que é isso, a gente precisa sobreviver, a gente precisa manter os nossos projetos vivos, isso envolve lideranças que estão absolutamente sobrecarregadas, né, em cidades complexas, e eu acho que para quem está na periferia, esse território, ele se torna ainda mais ameaçado, né? E a gente está falando de vidas, e a gente está falando de alimentação, a gente está falando de preço, de uma série de questões. Quando a gente para e pensa uma questão isolada, a pandemia, eu não consigo enxergar isso como um caso, como uma situação, né? Então, eu prefiro apostar na continuidade das nossas ações e na preservação, principalmente dessas lideranças, dessas linhas de frente, sejam elas de quais gerações for. Claro, se a gente puder preservar as nossas bibliotecas vivas, os nossos mais velhos, os nossos griots, né, que são essenciais para que o nosso possa se manter, até porque a gente ainda não conseguiu adquirir e se relacionar o suficiente com os nossos mais velhos para conseguir, inclusive, receber toda essa bagagem de conhecimento. E no momento como esse, perdendo essas pessoas, para nós, pessoas pretas, isso tem um valor, né? A gente perder um griot, isso é a gente queimar uma biblioteca viva ali, e que muitas vezes pessoas que nunca foram escutadas, e que eu, como uma historiadora de história oral, que preciso chegar numa comunidade para reconhecer visionários e visionárias que plantam essas soluções para o nosso futuro, e o Jai ali guardando sementes crioulas para o nosso futuro, né? Eu acho que a gente está tentando, de alguma forma, manter e preservar aquilo que é essencial e que faz com que a gente consiga regenerar, né? Que eu acho que isso que é um grande desafio para todos nós. Oi. Eu acredito muito nisso mesmo, assim, e que a gente busca fazer aqui, por exemplo, porque aqui é uma cidade que está bombando, assim, né? Então, tudo foi ficando esquecido, né? Então, tem os pescadores, tem o bairro lá, que é o primórdio da cidade, então, na verdade, aqui não está muito regenerando, assim, está, na verdade, cada vez sendo empurrado mais para fora, né? Mais para as bordas ainda. Então, o que a gente tenta fazer? A gente tenta estar nesses lugares, né? Viver esses lugares, trazer projetos que ocupem esses espaços, para que esses espaços continuem existindo, para que tenha alguém ali, para que daqui a pouco não suma, assim. Mas é muito difícil, assim, a gente trata com pessoas que estão, não,
é complicado, assim, a gente tem que aprender a jogar o jogo, discutir, levantar bandeiras, mas às vezes por muito tempo, assim, às vezes a gente cai muito no romantismo mesmo, né, porque realmente é péssimo, assim, né, o que o poder público faz e deixa, né, eu não posso reclamar que eu não tenho cultura aqui, a gente está próximo de outros artistas, a gente troca essas energias, mas a gente não tem alguém que cuide disso tudo aqui, não tem uma boa administração desses artistas, não tem uma boa administração de uma logística de cultura, né? Mais do que só sustentar, talvez, os artistas, mas e como é que distribui tudo isso, né? E como que representa isso? Então, assim, a gente realmente está vivendo. Eu acho que quem quer sobreviver, não só literalmente, né, no literal da palavra, mas quer sobreviver do mundo, do universo, tem que deixar de lado todas as suas certezas e saber que o caminho é muito diferente mesmo, né? É muito, como a Ana falou ali, a gente está, né? Não eu assim, mas pelo menos há algum tempo eu comecei a tipo, não é desse jeito, tipo, tem que ser de outro jeito e buscar lugar para que não a gente não perca tudo, né? Não seja engolido assim por esse sistema, né? Parece que o Jai caiu, né? Mas, bom, tá voltando aí. Queria ouvir a Isabela. Será que a Isabela consegue falar um pouquinho? Conseguiu ouvir agora? Vocês conseguem me ouvir? Tenta ser breve para não ser cortada. Acho que uma das coisas, né, que vocês estão trazendo, e eu reflito muito, né, tendo pesquisado os projetos que resistem há tanto tempo e nunca se institucionalizaram, né, que estão no filme, que vocês vão poder ver. Repensar a nossa relação com as políticas públicas, né, assim, porque ocupar esses espaços comuns e operar de uma maneira que é comunitária, que é fazer com quem está disponível, com quem tem, porque uma das minhas perguntas na pesquisa era, mas como esse projeto que não tem financiamento existe há mais de 20 anos, todas as semanas, o que sustenta, né, isso, né, e daí eu fui tendo várias respostas e nenhuma trazia estrutura, financiamento, organização, gestão. O que eu ouvia era desejo de estar junto, desejo de compor, e uma das coisas que me fez refletir era a gente continua existindo porque a gente não é obrigado a existir. Então, isso faz com que, de alguma maneira, a gente resista, né, assim. Então, de uma certa forma, a gente poder apostar um pouco mais na errância, né, habitar esse lugar que não tem forma, que não tem projeto. Volta, Isabela. Mas era isso, para concluir, acho que cultivar esses espaços do entre, dessa errância, né, e a gente ocupar mesmo e fazer acontecer com o que a gente tem, né. Acho que todos os projetos, de alguma maneira, estão vivos porque estão sustentando, operar da maneira como é possível, né. E aí, repensar mesmo as políticas públicas, porque eu acompanho há um tempo também as políticas, tanto do fomento à periferia, e no caso dessa relação com a saúde mental, a gente sempre fica no outros, assim, né? Nunca tem uma política específica, você vai falar o quê? Então a gente vai fazer uma arte que é para os loucos, ou que é para os noias, ou que é para os... Quer dizer, né, a política afirmativa, ela caduca, né? Nesse lugar que esse grupo heterogêneo que é o resto, assim, é tudo que não cabe, né, assim, que vai ficando para fora. Então, será que não é hora da gente mudar a forma de pensar essa inclusão, a forma de fazer políticas onde cabe todo mundo, né, assim? Acho que é isso. Massa. Jai. Gente. Conta pra gente. Deve estar engraçado aí, né? Vocês devem estar rindo, né?
Meu, que experiência fazer a live na calçada. Vou fazer mais vezes. Vou pôr a meia aqui na calçada na próxima vez. E, poxa, eu acredito muito na agroecologia, gente. Aí, se um fator que eu pudesse pensar e trazer aí para a roda, pensar a cidade a partir da agricultura familiar, esse trabalho que, pô, a gente fala, às vezes até romantiza, mas não tem nada romântico. O bagulho tá acabando, ninguém quer ser agricultor, agricultora não valoriza. E aí, né, mano, alimentação, né, família? Meu Deus do céu, o que é voltar aí pro mapa da fome, viver e ver a galera numa situação absurda, assim, assustador. Eu acho que alimentação, políticas de alimentação, merenda escolar orgânica, educação, cultura, e me contempla muito o que eu ouvi também, e acho também na linha da Ana também voltar a fazer o que a gente fazia, assim, né? Só reforço, eu queria voltar a fazer as atividades, né? Assim, dar essa continuidade mesmo, né? Porque já era importante um pouco nesse sentido, né? Então, assim, também brecar e não conseguir fazer também tem um impacto aí, né? Ter os espaços abertos e tudo mais, a gente tá aí, entende também porque isso, né? Também tem que estar esse momento mais de isolamento, né? Ao mesmo tempo também não tem esse respaldo, as políticas não assistem, né? Então não tem nada de concreto mesmo que seja para somar, né? Nem vacina, vai passar um ônibus aqui. Nem vacina, nem um apoio. Então é um pouco esse círculo dos horrores que a gente está vendo, né? O gasto público com dinheiro que não tem nada a ver e aonde realmente precisa não tem, né? Então eu estou muito apegado, não sei, porque a gente trabalha também com alimentação, né? Com alimentação saudável. Eu venho de uma família de agricultura familiar também, é um lugar que eu posso falar um pouquinho, né? E vem comentando alguns projetos também, como a cozinha comunitária, a residência culinária, enfim. Eu vou um pouco para esse caminho, se eu pudesse contribuir um pouquinho, eu iria para a alimentação, né? Políticas de distribuição de renda, né? Renda universal, redistribuir mesmo a renda, orçamento, e eu pegaria muito esse gancho de pensar a agroecologia ou a cidade a partir desse ponto com os agricultores da produção de alimento, escoando e fazendo chegar em todo mundo aí, né? Porque a gente sabe que tem produção, a gente sabe que a cidade produz financeiramente, produz cultura, é que assim, é um boicote mesmo, né? A gente sabe que é um plano, a necropolítica, então a pandemia vem e cai no colo, que é o que os caras queriam, né, mano? Como é que bem nesse período cai a pandemia, e aí a galera vem, o retrocesso vem forte, o pessoal surfa nessa onda, né? E aí a gente volta a um cenário extremamente caótico, assim, né? No sentido de não ter mesmo a alimentação, de não ter comida em casa, assim, né? Então, se pudesse contribuir, traria a perspectiva de pensar a cidade a partir das bordas, pensando produção de alimento, escoando, porque tem, mano, tem comida, tem riqueza, e tinha que chegar, e é de acesso, né? Eu acho que realmente, assim como em um certo momento a gente teve essa glorificação dos centros urbanos, né, do centro das mil atividades culturais, né, centralizadas e tal, eu sinto que até mesmo antes da pandemia a gente teve talvez um êxodo, né, para o rural, né, para a agroecologia, para as relações ancestrais, pessoas procurando um pouco mais do conceito do bem viver, né? E realmente, assim, lógico que isso daí seria o ideal que acontecesse de uma outra forma, né? Mais paulatinamente, de uma forma consciente, todas as pessoas realmente procurando esse contato, né? Mas a gente acabou tendo quase que uma questão forçada. Vocês estão notando, assim, que muita gente está tentando
se aproximar dessas bordas, até por uma questão da questão da alimentação? Como que vocês sentem isso daí? Qual que é o caso, de repente, da Isabela, né, morando agora, né, fora da cidade? Bom, eu fui percebendo, né, assim, trabalhando com saúde mental, que o meu trabalho com saúde mental, eu acabava fazendo parte de um sistema que produzia mais doença do que saúde, né? E aí teve uma hora na minha, eu falei, cara, eu preciso virar isso, eu quero trabalhar para a produção da vida, para o cuidado com a vida. Que a minha própria atuação na área da saúde, eu estou contribuindo para esse sistema que só adoece as pessoas, né? E eu percebi que a vida nas grandes cidades, ela é muito enlouquecedora, né? Assim, a gente tem muito pouco espaço comum, muito pouco espaço de convivência, mas, enfim, por essa falta de acesso, poder pensar assim, uma vida com mais autonomia. Então, que vida é essa que eu quero construir? Não quero mais contribuir para esse sistema que só produz doença, isolamento e loucura e todo mundo surtando, né? Assim, então, como a gente fazer essa passagem, né? Assim, viver de uma maneira em rede, conectada e com mais autonomia, né? Acho que esse é um desafio, né? Bom, eu estou vivendo isso daí e realmente, assim, preferia que não fosse dessa forma. Gostaria de estar mais em contato com meus vizinhos, né, e poder um pouco conhecer realmente meu entorno, né, de uma forma um pouco mais tranquila. A pandemia veio desse jeito e vamos se adaptar, vamos plantar aqui localmente e depois tentar fazer as trocas, né. Mas é interessante assim também saber, por exemplo, tipo, Ana, você sentiu se de repente tem gente indo morar ou indo produzir, de repente, assim, a periferia, ela é um lugar um pouquinho, de repente, mais tranquilo. Eu sei que tem um problema de grande densidade populacional, né? Mas também tem lugares como, imagino que deve ser a Ilha do Bororé, que você tem essa coisa de um espaço um pouco mais, né, mais aberto e mais saudável, né? Como vocês veem isso daí também, de repente, esse atrativo das bordas, né? Eu acho que esse movimento, de fato, ele já é um movimento antigo, né? Eu acho que se você perceber isso pelo entretenimento, pela música, pelo quanto a cultura afro-brasileira tem sido mais consumida, o quanto as pessoas têm se interessado muito mais por essas temáticas, e inclusive a partir de N lutas, né, que desaguam no mesmo mar, que é esse mar de olhar para essas opressões, de olhar para essas questões sociais, e isso vem desde de questões que estão relacionadas à internet, e o posicionamento dessas novas gerações em debates, youtubers, né, que vem pautando diversas questões. Então, acho que tem uma conexão entre vários pontos, mas eu percebo nitidamente esse movimento já estava acontecendo, que era esse movimento de jovens do centro irem curtir o baile dentro das periferias, irem vivenciar experiências de educação, de cursos, de formação, de trocas dentro desses espaços, um interesse muito maior em transitar, inclusive porque também isso tem um valor social. Hoje isso está como um lugar também de, tá na moda, é legal fazer parte disso. Então, isso também começa a atrair pessoas que muitas vezes estão ali em busca e tentando também entender que lugar é esse, passando por afetos de esse lugar é muito longe, como que essa pessoa sobrevive nesse lugar, né? Eu acho que isso era um convite que a gente estava falando há 5 anos atrás, que era o convite para atravessar essas pontes e não para que a gente construísse pontes, porque as pontes estão construídas, né? E que era muito mais uma questão de que as pessoas precisavam atravessar. E eu acho que isso tem sido cada vez mais crescente, esses atravessamentos, até por conta também de que muitos jovens que ingressaram em ProUni, fizeram processos de alguma forma, uma falsa ascendência, né, social, eles começam também a perceber que, peraí, essa vida no centro, ela não me favorece. E aí isso aconteceu, por exemplo, comigo. Eu sou uma jovem que vem da periferia, que vai para o centro, e que hoje eu estou no Tabuão, e é um lugar
que é ao lado da periferia que eu nasci, no Capão Redondo, e que me contemplem, e que eu consigo transitar pela cidade, eu consigo ter um espaço de quintal, de outra vivência, que é onde eu me sinto muito mais conectada, pertencimento. Então, acho que isso, com certeza, é um movimento que vai ser transformado e que São Paulo vem muitas mudanças, né? Eu acho que e essa acho que é a pergunta que fica em termos de cidade, né? E quem também trabalha mais com essas temáticas de cidade especificamente, o que restará de São Paulo, né? O que sobrará de São Paulo no sentido desse centro, né? No sentido desse lugar onde a gente centralizava e o que pode acontecer com essa descentralização. Bom, pessoal, nossa, muito massa. Não, eu acho que essa questão de descentralização dos polos culturais, que já vem há muito tempo realmente acontecendo, eu acho que vai ficar cada vez mais forte, né? Uma pena que seja por esse tipo de motivos agora, assim, quase que forçados, né? Mas, bom, vamos lá. Eu adorei essa parte de que vocês já estão nessa luta e que vão continuar, né? O que a gente precisa fazer é simplesmente continuar lutando. Eu acho que isso daí é super, sabe? Eu concordo muito, né? E quem não está nessa luta, que aprenda e que consiga ver através de novas mídias, novas tecnologias, e que a gente continue, né? Não sei se vocês gostariam de dar... Eu gostaria de ver o Jai, né? Mas acho que nosso tempo está acabando. Vocês gostariam de fazer mais algum comentário, colocar alguma inquietação aí? Eu só queria agradecer mesmo, gente. Super especial o encontro, muito obrigada. Eu e o Júnior ficamos aqui mantendo a internet, né, firmes e fortes, para também conseguir, enfim, manter e fazer isso acontecer. Queria dizer que eu acho que faz parte das nossas novas habilidades a paciência, né? A gente tem que exercitar e entender que é isso, não é um grande problema uma pessoa não ter uma internet que 100% do tempo está funcionando. É natural esperar o outro falar, né? A gente também vai desacelerando processos com isso. Eu acho que essa paciência, essa resiliência, eu acho que é algo que a gente vai precisar levar para o futuro, assim. Então, eu queria agradecer e muito obrigada aí pela participação e pela dedicação de Isabela, Jai, o esforço, acho que é o compromisso coletivo e isso é muito massa, assim. Bacana. Jai, conta pra gente aí como tá. A gente está quase se despedindo, mas eu adoraria, tipo, se você tem alguma inquietação, alguma coisa que você queira falar aí sobre o assunto, para a gente ir se despedindo. Eu tô um pouco inquieto que a polícia tá ali, eu tô um pouco inquieto. Eu não sei se eles estão me olhando, mas, gente, eu gosto muito queria agradecer também, eu gosto muito do trabalho de todas vocês, da cidade de vocês são muito parceiros, sempre chamando a gente. Eu queria, na verdade, convidar para vocês conhecerem um trabalho que eu fui por ano passado para um CCA, hoje eu estou na Proteção Social Básica, Centro para Criança e Adolescente, estou muito encantado com esse trabalho da Secretaria de Assistência Social, está fazendo um trabalho muito legal no CCA do Chácara Santo Amaro, um bairro rural aqui, do ladinho do Bororé. Eu estou no território trabalhando com cultura e educação, ao qual eu acredito muito, e convido vocês na melhor oportunidade da gente se rever, se abraçar. A inquietação é mais em ver todas vocês de novo, fazer a conexão com Brasilândia, as ocupas culturais também na Zona Leste, a Zona Norte, a Zona Sul. Quero circular na cidade de novo, quero ocupar as praças, e esse é o desejo. E de verdade, na rede de apoio, vocês são muito participativos, muito presentes, de coração. Obrigado uma vez pelo carinho, a paciência mesmo que a gente teve que ter aqui com as internets, conexão. Mas é isso, quero rever em breve todos vocês de novo. Um beijo, um abraço a todo mundo que participou. Tamo junto. Valeu, Jai. Queria agradecer também, muito obrigado aí por tudo. E é isso, né? Que a gente tenha bastante alimento agora, né, Jai? Tenha bastante saúde mental também, né, Isabela? E bastante resiliência aí, né, Ana? Nisso tudo.
Valeu, Fábio. Muito obrigado aí. Muito obrigado, Isabela. Eu queria agradecer, acho que é uma honra também estar aqui e também ver os projetos de todos vocês. E acho que a Ana falou uma coisa muito legal, que é essa ideia do deslocamento, né? Da gente se permitir se deslocar, né? Atravessar as pontes e poder reconhecer onde estão os nossos limites, né? Para poder entender. E aí habitar essas bordas para poder brotar encontros, novas ações, parcerias, né? Assim. Então, acho que também agradecer o festival, porque eu acho que a programação está muito, muito legal, né? E a gente poder ir tecendo essa rede e manter ela viva, né? Gratidão aí a todos. Que massa. Bom, gente, eu gostaria de terminar esta conversa, né? Tipo, agradecendo principalmente pela oportunidade de conhecer vocês, conhecer o trabalho de vocês, ter assistido um pouquinho, ter visto umas palestras do Jai, ter visto os documentários, ter me identificado em alguns lugares, surpreendido, né, com tanta beleza, né, uma visão poética e realmente necessária que a gente precisa, e eu espero, né, poder encontrá-los, né, e que a gente possa se ver pessoalmente, né, e valeu mesmo de coração pela troca, e até a próxima, muita saúde, resiliência para todas e todos, valeu pessoal.